Deus dá oportunidade a todos, sem exceção. Ele chama a todos. Ele coloca o seu chamado, ele rola o tapete vermelho para justos e injustos, para os que creem e os incrédulos, para santos e profanos. Ele convida todos, mas, naturalmente, só aqueles que aceitam o seu convite é que podem entrar para a vida que ele tem preparado para eles. Preste atenção, porque você talvez pense que Deus lhe rejeita, ou lhe tenha rejeitado, ou que Deus não lhe aceita porque você já fez tantas coisas erradas, coisas que você se envergonha, e você pensa assim: Deus nunca vai me aceitar. Deus nunca vai me perdoar, eu fiz coisas horríveis. Mas você ficará surpreso que os nossos pecados só empurram a graça de Deus para cima. Quanto mais a pessoa tenha pecado, maior é a graça de Deus. Não naturalmente daqueles que o fazem propositalmente para provocar a Deus, mas aqueles que fizeram na sua ignorância, na sua maldade, na sua incredulidade. Se arrependerem, eles podem encontrar o perdão de Deus. Na história sagrada, nós vemos que Deus foi extremamente misericordioso com pessoas que mataram, pessoas que deram as costas para ele, que o irritaram, que o provocaram. Deus foi extremamente piedoso, compassivo com as pessoas, com um grande porém, mediante um sincero arrependimento. Quer dizer, quando Deus os chamou, quando Deus abriu as portas da oportunidade de arrependimento e de salvação, essas pessoas atenderam a sua voz, entraram por essas portas e ele então as perdoou, as restaurou e fez como que se o passado delas nunca tivesse existido. Sim, a misericórdia de Deus é algo assim difícil da gente compreender, porque nós não temos nem um pouquinho dessa misericórdia em nós, não é? Eu digo, a gente tem uma pequena quantidade, mas nem de perto a grande misericórdia que Deus tem, porque nós somos muito mais implacáveis, não é verdade? Uma pessoa deixa um comentário meio atravessado na nossa rede social, o que a gente faz? A gente vai lá, pum, bloqueia a pessoa. Ainda bem que Deus não bloqueia a gente, né? Não é legal isso? Ainda bem que Deus não bloqueia. Mas para nós é tão fácil ir lá e bloquear a pessoa. Isso na rede social. Mas e pior que a rede social, quando as pessoas muitas vezes bloqueiam socialmente. Não quero mais olhar na sua cara, não vou mais dirigir a palavra a você, nem você dirige a palavra a mim, não pronuncio mais o seu nome, suma da minha frente. Enfim, a pessoa não demonstra misericórdia. Quando ela precisa de misericórdia, ela pede. Mas quando ela tem que dar misericórdia, ela não concede. Assim é o ser humano. Assim somos nós. Precisamos aprender muito com Deus a sermos misericordiosos. Mas a misericórdia de Deus é infinita. Infinita sim, enquanto a porta está aberta, né? Porque um dia ela também vai encerrar. O tempo vai esgotar. A misericórdia não acaba, mas o tempo acaba. O tempo encerra. É isso que você precisa entender. Então, ele dá chance a todos. Deus dá chance a todas as pessoas. E o que nós temos visto acontecer? É como disse o apóstolo Paulo, se você quiser ler depois o capítulo 10 de Romanos, especialmente lá no finalzinho, ele fala sobre como o povo escolhido de Deus, Israel, desdenhou, desprezou a Deus. Israel empinou o nariz e deu as costas para Deus. O povo escolhido desprezou aquele que o escolheu. Por outro lado, os povos
que Israel desprezava, os povos que Israel considerava estranhos, espiritualmente ignorantes, os povos que Israel considerava inferiores espiritualmente, eles buscaram a Deus. Ou mesmo quando não buscavam, mas Deus lhes abriu a porta, eles rapidamente entraram, a ponto de fazer ciúme, inveja a Israel. Que é o que acontece hoje, até hoje. Então, lá no texto sagrado, Paulo, citando o profeta Isaías, diz assim, a partir do versículo 19: Eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira, quer dizer, com pessoas ignorantes, com pessoas que não eram daqueles escolhidos, eu vou colocar ciúmes em vocês e vocês vão ficar furiosos. Vocês vão ficar com raiva porque é como se eu tivesse diminuído os meus critérios, mas não. Eu simplesmente ofereci a outros o que você desprezou. Só isso. Você desprezou? Eu estou pensando aqui. As pessoas gostam muito de falar a expressão a fila anda, não é? Mas você sabia que com Deus a fila anda também? Você sabia? A fila anda. Você desprezou a Deus? Não tem problema não. Logo atrás de você tem outros que querem. Logo atrás de você tem outros sedentos. E foi isso que Deus falou para Israel. Vocês vão ficar com ciúmes de um povo que não era povo. Vocês vão ficar irados com um povo ignorante espiritualmente. E vão ficar se perguntando como pode eles passarem à nossa frente. Pois é, eu chamei vocês primeiro. Mas vocês não quiseram, vocês desprezaram. A fila anda. Duro, né? E continua dizendo, e Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Eu estava ontem, eu fui dormir rindo ontem, porque eu conversei com um casal no testemunho de ontem, do Entre Linhas, um policial e uma enfermeira. E ele contava como que a vida inteira dele, ele nunca tinha pegado em uma Bíblia, nunca tinha colocado os pés numa igreja, nunca tinha conhecimento algum de evangelho, de Jesus, de nada. Tudo que ele conhecia na vida de religião era servir aos espíritos, porque assim seus pais o ensinaram e assim ele viveu a vida toda. Fazendo cabeça, incorporando entidades e fazendo despachos, enfim, simplesmente servindo aos espíritos. Mas um dia, Jesus falou com ele, eu quero ser teu amigo. Jesus chamou exatamente o que está escrito aqui, fui achado pelos que não me buscavam. Jesus chamou aquele que não buscava. Ele não estava buscando Jesus, mas Jesus o chamou. E sabe o que aconteceu? Bastou uma vez. Uma vez. No dia seguinte ele estava na igreja. E quando ele sentou lá na igreja, no salão da Igreja Universal, ele olhou para o altar antes da reunião começar. Ele olhou para o altar. Estava lá escrito, Jesus Cristo é o Senhor. Só isso. Antes do pastor pregar, antes da reunião começar, ele já desabou em lágrimas. E ele já começou a se arrepender e dizer, meu Deus, eu não te conheço, não sei quem o Senhor é, mas
Eu nunca senti o que eu estou sentindo aqui agora e eu decido que a partir de hoje eu vou te servir para o resto da minha vida. Meu Deus do céu. A reunião não tinha começado. Chegou em casa, desfez-se de todos os apetrechos das religiões, jogou fora a bebida, jogou fora isso, jogou fora aquilo e tomou uma decisão. Eu agora mudo de vida, eu vou seguir Jesus. Esse Jesus, ele disse que quer ser meu amigo. Ele disse que quer ser meu amigo, ele disse que me quer. Nem eu me quero, porque ele estava pronto para cometer suicídio. Nem eu me quero e ele me quer. Ah, eu quero conhecer esse Jesus. Bastou uma vez, uma chamada, e Deus foi atendido. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas ficam ouvindo o chamado do Senhor? Anos, por anos. Quantas pessoas cresceram na igreja, ouviram a tua palavra milhares de vezes e sempre continuam dando as costas para ti, como Israel fez e faz até hoje. Mas há aqueles sedentos que nunca te conheceram, que quando uma gota de orvalho cai na terra seca deles, eles sugam tudo e eles pedem mais, me dá mais, eu quero isso aí. Foi isso que aconteceu com esse rapaz. E ele termina o texto lá em Romanos dizendo: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam, mas para Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mas o que ele recebeu? Só desprezo, só desdém. Então, meu amigo, minha amiga, os braços de Deus estão estendidos para você todo o dia. Por enquanto, a palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Por enquanto a palavra está estendida para você, o tapete vermelho está estendido para você. Você tem a oportunidade de dizer sim, Senhor, e se voltar para Ele, enquanto você ouve essa palavra. Se ela está chegando a você agora, mais uma vez, é porque a porta ainda está aberta. Mas saiba que um dia ela vai fechar. Mas nunca, nunca, jamais você poderá reclamar e dizer: Deus não me deu a chance. Deus não me alcançou. Deus esqueceu de mim. Não. Provavelmente foi o contrário. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.